Dia, firme. Op. Dia, passar. Dia, firme. Op. Dia, olha. Dia, olha. Op. Ombro. Ando. Dia, ando. Dia, ombro, ando. Próximo passado, apresentamos esta viatura, uma ambulância
socorro, convencidos de que resolveríamos assim a dificuldade atravessada pelo facto de a nossa viatura INEM se encontrar em reparação desde dezembro. Acontece que, por razões de cumprimento de normas emanadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, a vistoria só foi possível depois de algumas adaptações, mais externas do que internas, face à publicação da portaria daquela data. Com a pressão efetuada, quer pelo Sr. Presidente da Câmara, quer concomitantemente pelas entidades que superintendem nas relações dos bombeiros a nível nacional com todos os parceiros, designadamente o INEM, foi possível ultrapassar dificuldades um tanto ou quanto à margem daquilo que nós estávamos habituados, e a vistoria ficou marcada para quinta-feira que há de chegar. Não quer dizer que em 6 de janeiro Sua Excelência Reverendíssima Senhora de Subispo Primaz não tivesse podido benzer a viatura. O que não nos era possível era descerrar uma placa comemorativa e que permitisse identificar a viatura com a entidade a quem nós vamos referenciar pelo facto de ter, e já que a água benta se gastou no outro, hoje vamos gastar champanhe. Instituir a viatura INEM que está de novo em reparação. E isso só acontece porque nós, bombeiros voluntários de Esposende, atentos e prontos, estamos aqui para tudo. E as chamadas são constantes, a utilização danifica, os danos têm de se reparar, mas o lugar tem de se ocupar. E é isso que nós vamos fazer. É que eu convidava o Sr. Maia Igreja, na qualidade de gerente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Póvoa de Varzim, Vila de Conde e Esposende, para cerrar a placa exatamente homenageando a benevolência da Caixa do Sr. Administrador.
A escolha não foi por razão de nenhuma contrapartida. Foi em razão do espírito altruísta que esta entidade tem protagonizado ao longo as individualidades que compõem a mesa de honra. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira. Moraes, Vice-Presidente da Direção da Federação de Bombeiros do Distrito de Braga, Comandante Norberto Mota. Presidente da Junta da União de Freguesias de Esposende, Marias e Gândara, Aurélio Neiva. Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende, Dr. Agostinho Pinto Teixeira. Presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende, Dr. Adílio Teixeira. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Professor Juvenal Campos. E o Reverendo Capelão e Arcipreste de Esposende, Padre Delfim Fernandes. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, está aberta a sessão comemorativa do 124º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende. Vai dar a palavra o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Geral, Dr. Manuel Loza. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, comandante operacional distrital do Distrito de Campos, vice-presidente da Direção do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, comandante José Moraes, vice-presidente da Direção da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, comandante Norberto Mota, presidente da Junta de União de Freguesias de Esposende, Marinha Giganda, Sr. Aurélio Neiva, presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende, Dr. Agostinho Teixeira,
Presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Posende, Dr. Abílio Teixeira, Comando dos Bombeiros Voluntários Posende, Professor João Campos, Reverendo Capelão e este prestes Posende, Padre Delfim Fernandes, órgãos da comunicação social, caros associados, minhas senhoras e meus senhores, bombeiros e bombeiros Posende. Cumpre-me apresentar as boas-vindas a todos os presentes que assim quiseram prestigiar as comemorações deste 124º aniversário, valorizando nesta Assembleia, que connosco partilha as alegrias do momento. A Vossa Excelência, Sr. Presidente da Câmara, uma particular saudação à comunidade superior neste ato. Sentimos honrado pela deferência que onde permeia esta instituição e lhe dá garantia de assistência e atenção. A Vossas Excelências, representantes das instituições ligadas aos bombeiros, um cumprimento amigo que simboliza o apreço por quem, conosco, divide preocupações e luta pelas soluções devidas. A Vossas Excelências, autoridades civis e militares, um obrigado sentido pela disponibilidade que, trazendo-vos até aqui, revelam o apreço que têm pelos bombeiros de Posende e por seus dirigentes institucionais. A todos vós, senhoras e senhores, um especial agradecimento que transmite a recíproca atenção pelo que socorre e pelo que é socorrido, uma permuta de atenção e de dádiva. Convosco, globalmente, esta sessão é verdadeiramente solene porque valida o sentido da festa de aniversário que hoje esta Casa celebra. A nossa gratidão e obrigado pela vossa presença. Seja a palavra o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Posende, Sr. General Campos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Posende, Sr. Arquiteto Benjamin Pereira, Sr. Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Posende, Dr. Manuel Loza, Sr. Representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Comandante Operacional Distrital de Braga, Castelo do Campo, Sr. Vice-Presidente da Direção do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante José Luís Moraes, Vice-Presidente da Direção do Conselho Executivo, Vice-Presidente da Direção da Federação de Bombeiros do Distrito de Braga, Sr. Comandante Norberto Mota, Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Posende, Marinhos e Gandra, Sr. Aurélio Neiva, Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Posende, Dr. Agostinho Pinto Teixeira, Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Posende, Dr. Abílio Teixeira, Reverendo Capelão, digníssimas autoridades civis e militares, Crachás de Ouro, Sr. Inspetor Guedes de Moura, bombeiros. 36. Pronto. 46. Pronto. 62. Pronto. Vou começar por ler uma ordem de serviço. Ordem de serviço 3 de 2015, 25 de fevereiro de 2015, determina o ano publicado. Condecorações. Por proposta do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Posende, são condecorados os seguintes elementos: Medalha da Assiduidade, grau cobre, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Posende. Bombeiro de terceira classe, número 57, Maria de Fátima da Costa e Silva.
Ação Humanitária de Bombeiros Voluntários Pausantes, Bombeiros de Terceira Classe, número 23, Rui Amado Morgado Marques. Medalha da Cidade de Grau Ouro da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Pausente. Bombeiro de primeira classe número 61, Filipe José dos Santos Pereira Lima. Bombeiro de segunda classe número 117, Alexandre Correia dos Santos. Bombeiro de terceira classe número 102, Silvio Cardoso Peixoto Lima. Medalha da Cidade de Grau Cobre, 5 anos da Liga de Bombeiros Portugueses. Bombeiro de terceira classe número 27, Manuela Margarida da Costa e Silva. Bombeiro de terceira classe 75, Rafael Couto. E bombeira de terceira classe número 78, Andreia Maria Moreira da Torre. Medalha da Cidade de Grau Prata, 10 anos da Liga de Bombeiros Portugueses. Bombeiro de terceira classe 42, Almeida João, Bastos da Cruz Januário. E bombeiro de terceira classe número 10, Filipe Alexandre Alves Queixada.
classe 61, Filipe José dos Santos Pereira Lima. Bombeiro de primeira classe, número 83, Júlio Eduardo Pereira de Melo. Medalha de dedicação grau ouro, 25 anos da Liga dos Bombeiros Portugueses. Subchefe 63, Américo Manuel Coutinho Carvalho. Subchefe número 5, Miguel Alexandre Lemos Batista Guerra. Bombeiro de primeira 4, Paulo Alexandre Ribeiro dos Santos. Com a autorização do Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, Dr. Cristina Pinto Teixeira, vou ler a proposta de condecorações endereçada ao Sr. Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses. Ao brevet do Regulamento de Distinções Honoríficas em vigor, venho como Presidente propor, em nome da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Algés, as seguintes condecorações da Liga dos Bombeiros Portugueses aos seguintes dirigentes. Medalha da Assiduidade, grau COB, 5 anos. Dr. Rui Manuel Cavalheiro da Cunha. Sra. Professora Maria Paula Fernandes Ferreira, da Mesa da Assembleia Geral. Os Srs. João Evídio Martins Vieira, da Direção. O Sr. Artur José de Almeida Marques Henriques, Conselho Fiscal. E a Dona Maria de Fátima Malheiro Dias de Castro, também do Conselho Fiscal. Os dirigentes acima identificados são assíduos, defensores do associativismo e do voluntariado e bem conceituados na comunidade local. Participam em todas as atividades de natureza associativa, designadamente nas representações, para que são designados e manifestam empenhamento e lealdade na concretização dos objetivos que consagram o respectivo estatuto. Maria de Fátima Guerra de Sousa e Silva.
companhia. Vai passar a seguir. Ordem de Serviço 4 de 2015, 25 de fevereiro de 2015, determina o modo publicar. Labor. Carlos Alberto Miranda Alves, segundo comando dos Bombeiros Voluntários de Ponzelo, alistou-se neste Corpo de Bombeiros com a idade de 18 anos. Alguns meses envolvidos, já havia sido promovido a Bombeiro de Terceira. Concorre e é aprovado no concurso que faz à segunda. Porém, não é promovido devido a um engano administrativo. Caducou o exame que entretanto fizera. Não desiste, volta a concorrer, fica novamente aprovado e começa a salientar-se dos seus pares, pelas classificações obtidas, em todas as outras promoções que faz, chegando ao topo da carreira de bombeiro, ao ser promovido a chefe em 2000. Pelo caminho, destaca-se em 98 concurso a subchefe, o
o facto de ter sido um de 2 elementos do distrito aprovados, diante de 90 candidatos, obter uma excelente classificação. Em 2011 é convidado a assumir o cargo de segundo comandante, que entretanto havia ficado vago, vindo a aceitar em 2012. Exerce funções no quadro de comando desde o Corpo de Bombeiros, desde 2013, demonstrando sempre competência profissional, grande dedicação e elevado espírito de missão em todas as tarefas que são atribuídas. É da mais elementar justiça que publicamente não sejam reconhecidas tão novas qualidades. O sentido de lealdade e dedicação foi constante na sua atuação no Corpo de Bombeiros, tendo sido capaz de dinamizar de forma inegável uma relação de confiança com os seus elementos, sob o seu comando, condição essencial para um bom desempenho operacional e motivação dos mesmos. Durante o seu percurso, destaca-se ter sido o único chefe de equipa de mergulho dos Bombeiros Voluntários de Alvente, provavelmente a mais antiga do distrito e uma das mais antigas do país. Da forma exemplar como participou, e da qual eu sou testemunha, da missão de ajuda humanitária de Timor 99, na limpeza da Costa da Galiza, a quando do Prestígio. A forma como tem dinamizado o núcleo de apoio ao Estado-Maior. Homem de fácil relacionamento, disciplinado e disciplinador, possuidor de capacidade de liderança, qualidades técnicas e humanas, que diversas operações em que comandou e noutras em que participou, demonstrou, através de uma inestimável cooperação pessoal e profissional, atitude de ser presente, contribuíram significativamente para a formação de um espírito de grupo. Por todas as qualidades explanadas e outras que publicamente lhe são reconhecidas, por todos quantos com ele trabalho, louvo o seu segundo comandante, Carlos Alberto Miranda Alves, pelos relevantes serviços prestados à causa dos bombeiros. Passo a expor, e eu, Jornal da Silva Almeida Campos, comandante do Corpo de Bombeiros de Esposende, atendendo que o segundo comandante, Carlos Alberto, já completou os 35 anos de serviço, tendo presente o seu currículo pessoal e a nota de louvor publicada em ordem de serviço que através dos bombeiros portugueses fosse concedido por embaixador da Liga dos Bombeiros Portugueses, constituindo tal mercê um propósito de reconhecimento e também de forma a relevar as qualidades do proposto, consubstanciadas no que a seguir se expõe. O segundo comandante Carlos Alves sempre se destacou pelo seu perfil de bombeiro determinado, assertivo, prudente, corajoso e capaz. Respondeu com dedicação e competência às exigências do serviço que lhe era cometido. Impôs aos seus subordinados e comandados os conteúdos que cabem no conceito de obediência, de disciplina e de rigor. Foi assíduo e pontual, educado e pronto, reunindo assim qualidades, princípios e valores próprios de um comportamento exemplar. Soube merecer a consideração de todos quantos com ele privaram ou privam, social e profissionalmente, dando provas sobejas de um caráter vincadamente personalizado. Não conhece nem pepilha condutas censuráveis quando contaminadas com atitudes e sentimentos de deslealdade. Tem no louvor atribuído e que se anexa a exaltação de vertentes pessoais que o tornam referência expressiva do Corpo de Bombeiros que serve. Antes da minha intervenção, eu quero saudar todos os elementos que nós bombeiros que hoje foram agraciados com as condecorações, ao meu segundo comandante em especial. Quero apresentar os meus cumprimentos. É mais que justa a condecoração que hoje vais receber e que solicito que te dirijas aqui para receber.
Quanto a todos os agradecidos, só quem convosco trabalha no dia a dia é compreender todos os sacrifícios de ordem pessoal e familiar que fizeram para poderem continuar no quadro ativo. Presentemente, todos que conseguem permanecer no quadro ativo têm de ser resistentes e heróis. Logo, o primeiro obstáculo é a obrigatoriedade de cumprir 160 horas de socorro simulados e pequenos e 40 horas de instrução, para os quais não contam as horas de formação. Todos os cursos que nós tiramos pela Escola de Nação de Bombeiros não são contabilizados nestas 40 horas de instrução interna. Só quem um dia teve de abandonar um aniversário de um filho, um aniversário de casamento, uma ceia de Natal, ou mesmo levantar-se à meia-noite para correr um qualquer sinistro, é que entende o que significa. Digo antes para que saibam que temos muito orgulho da parte que prestimos e que sentimos que esta atividade nos dá muito sentido de vida. Uma vida dedicada a quem está ao nosso lado e a quem tem necessidade de ajuda. O tempo em que os bombeiros abandonaram os seus trabalhos para acorrerem a sinistro já passou. Nenhuma entidade nacional permitiu. Nos quartéis de bombeiros devem existir estruturas profissionais que garantam, pelo menos, a primeira intervenção durante o horário normalmente designado laboral. Estou a falar de equipas de primeira intervenção, que hoje foram citadas pelo Sr. Presidente da Câmara, de equipas de intervenção permanente, das EIPs. Os voluntários de Esposende são poucos. Somos poucos corpos de bombeiros que ainda não possuem qualquer equipe. Só temos conseguido acorrer aos apelos de socorro porque temos alguns, e poucos, bombeiros que trabalham por turno e por isso nos conseguem permanecer disponíveis no quartel durante o dia. E chama a atenção para outra coisa. Esta gente que trabalha por turno tem muita dificuldade de cumprir a instrução, que normalmente é à noite. A instrução é feita para a generalidade dos bombeiros. Estes bombeiros que nos dão uma ajuda preciosa durante o dia, à noite estão privados de disponibilidade para obter informação. Tem sido muito complicado gerir esta formação. De forma exemplar, como os nossos funcionários têm colaborado no socorro. E, ultimamente, a equipa de profissionais desta casa tem sido, efetivamente, mais colaboradores que profissionais. Dou-vos parabéns. Ainda ontem à tarde, na Estrada Nacional de Velse, nas Marinhas, ocorreu um acidente grave. Não pode ser fim de semana e não teríamos conseguido colocar os meios de socorro colocados. A quarta ambulância de socorro, portanto, nós fomos com 3 ambulâncias de socorro e o desencastrador, total de 15 homens, ficaram em alguns no quartel, e a quarta só não seguiu porque existem os problemas que há bocado o Sr. Presidente da Direção mencionou relativamente a esta viatura. Esperemos que, a partir de quinta-feira, possamos contar com ela a tempo inteiro, mas até à data é um carro que está no quartel, se o comprarmos é para fazer falta e que não está a cumprir a missão que lhe foi atribuída, ou que lhe deveria ser atribuída. A quarta ambulância de socorro só não foi para o local porque o veículo inerte se encontra a reparar e porque a ambulância de socorro que adquirimos em dezembro ainda não está inspecionada por esse Instituto por sua própria responsabilidade. Felizmente que este problema está em vias de ser resolvido. A criação da já solicitada EIP é uma prioridade. Cada vez mais somos solicitados para desempenhar mais uma das nossas missões, colaborando em simulacros. O Sr. Presidente da Câmara falava de manhã que nós temos prestado uma ajuda nas iniciativas da Câmara, nas provas desportivas. Cada vez mais há uma atividade que até há pouco tempo nós não a desenvolvíamos e que temos estado a fazer, que é, não há empresa nenhuma, não há instituição nenhuma, não há associação nenhuma que não careça da colaboração dos bombeiros para fazer os seus próprios simulados. Mas para nós que podemos colaborar, nós temos que ter gente disponível. Isto começa a não ser possível gerir mais a situação. Hoje em dia são poucas as empresas ou instituições que não necessitam periodicamente da nossa participação. Também se Esposende quer ser um local turístico, não pode esperar que o socorro seja tardio. É uma das coisas que nós temos a oferecer, que é o socorro pronto. E que o socorro é prestado por corpo de bombeiros do vizinho. Esposende não pode viver numa situação dessas. Esposende tem que ter
agentes de socorro que cumpram, quer os bombeiros de pau, quer os bombeiros de fazenda, que cumpram a sua missão. Quem já ouviu falar em agrupamentos de corpos de bombeiros do âmbito municipal ou até supramunicipal, pode estar a tentar resolver o problema do ponto de vista económico. Estou a falar das redes e do financiamento das associações. Se pensarmos em agrupamentos, pois está muito na moda, se pensarmos em agrupamentos, isso só resolve problemas económicos. Não se está a ver do ponto de vista do socorro. Quem está empenhado na vida dos bombeiros há alguns anos sabe que quando falamos de bombeiros, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Peguem em 2 corpos de bombeiros adjacentes, fundam-nos. Se os 2 corpos de bombeiros têm 100 homens cada um, no final, parem de fazer experiências com os bombeiros. Uma instituição multidisciplinar como são os bombeiros não pode ser destruída em pouco tempo. Quem não se lembra do passado recente, que então a filosofia a seguir era colocar uma secção de bombeiros em cada quarteirão. Não serão algumas dessas mesmas pessoas que hoje propõem os agrupamentos? Será que não sabem que a realidade dos bombeiros é muito variável? Os problemas do interior são diferentes do litoral. Os problemas das grandes cidades são diferentes dos meios mais pequenos. Os bombeiros do sul têm problemas totalmente diferentes dos do norte. O país é muito diferente. Nos primeiros anos do meu mandato como comandante, a prioridade foi equipar o Corpo de Bombeiros com veículos necessários ao socorro e fornecer toda a formação possível para proteger o elemento adequado. Neste momento, a prioridade tem sido a aquisição de equipamentos de proteção individual, não descurando um ou outro veículo que, por desgaste próprio da sua utilização, seja necessário substituir, no meu caso, esta viatura que adquirimos depois, recentemente. Nos últimos anos, sobretudo no último, temos aproveitado quase toda a formação que nos é proposta e que é colocada à nossa disposição. Recentemente ingressou no quadro ativo mais um grupo novo de bombeiros que vem completar um ou outro a saída do quadro rejuvenescente. Eu lembro que nós temos 2 camaradas que estão aqui connosco, que fizeram questão de vir passar o nosso aniversário connosco, que estão imigrados, mas lembro mais 15 homens válidos. 15 da nata que nós tínhamos aqui no quartel e que estão fora. Não ficava bem deixar passar esta data sem falar deles e sem falar na necessidade que essa gente nos faz. A falta que nos faz. Estes jovens devem ser cativados para o exercício da atividade de bombeiros, que agora abraçaram. Mas pergunto como é que esta sociedade, o que é que esta sociedade nos tem para oferecer. A maior parte das pessoas tenta desesperadamente lutar por um trabalho que propicie rendimento com o qual seja possível viver, com o mínimo de condições. Aqueles que têm uma atividade que lhes proporciona um vencimento insuficiente para sobreviver, são obrigados a tentar encontrar um outro trabalho para satisfazer as suas necessidades económicas, diminuindo a disponibilidade de poder colaborar no Corpo de Bombeiros. Face ao que expus, há necessidade de criar um efetivo Estatuto Social de Bombeiro que proporcione efetivamente regalias palpáveis ao Corpo de Bombeiros e algum conforto a quem trabalha de uma forma desinteressada ao serviço da comunidade. Obrigado. De seguida, vai dar a palavra o Sr. Presidente da Direção da Associação Unitária dos Bombeiros Voluntários, Dr. Agostinho Pinto Teixeira. Senhor Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Regional, Senhor Comandante Operacional Hospital de Braga, Ercílio Campos, nosso Comandante de Quadro de Honra, e o Comandante das Rurais da representação do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Senhor Representante da Federação dos Bombeiros de Braga, Sr. Vice-Presidente da Direção, Alberto Mota, Sr. do Conselho Fiscal, Sr. Comandante, Sr. Presidente da União, Presidente da Junta da União de Freguesias de Esposende, Ganda e Marinhas,
Sr. Cipreste, que é nosso capelão, Dr. Fernandes, Senhores Vereadores, Sr. Presidente ou Sr. Diretor da SES do Câmara, Dr. Francisco Pereira, é um prazer estar connosco, Srs. Comandantes, Sra. Maria Igreja, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, da Paulo Lazinho, Fazendo e Conto, Senhoras Comandantes, tenho que estar a referir, Senhores Presidentes de Direção, Senhores Comandantes do Corpo de Bombeiros que aceitaram o convite e estão presentes hoje nesta sessão solene, Senhoras e Senhores Beneméritos, caríssimos companheiros dos órgãos sociais, minhas senhoras e meus senhores, bombeiras e bombeiros presentes, quer os agraciados, quer os não agraciados, quer os de quadro de honra, quer os de reserva, quer os de quadro ativo. Perguntar-se-á por que razão esta sessão solene. Se tivermos em consideração que reunião deste tipo já se não fazia desde 2005, 10 anos depois, qual é o significado deste encontro? Qual a razão que subjaz à característica solene das intervenções, da vossa presença, do aspecto festivo que toma esta sala? Porquê sentirmos com este orgulho do lado de fora, o peito inchado de contentamento, a alegria a transbordar os olhares e o sentimento de comunhão completa entre quem preside ou quem está deste lado e quem desse lado participa, aplaudindo, dizendo que sim, concordando com tudo aquilo que aqui se passa, se desenrola. Dir-vos-ei que a razão desta sessão solene tem a ver com a perseguição que nós fazemos aos 125 anos desde o dia 6 de janeiro. Perseguição essa que se fundamenta pela história que esta associação tem como referência e como motivo de orgulho. Esta sessão solene pretende ser um ensaio para que, completados os 125 anos no próximo ano, nós tenhamos, para além de todo o entusiasmo que hoje demonstramos, o acréscimo de mais um ano sobreposto a todos aqueles que já decorreram e pelos quais passamos, nós no presente e todos aqueles que, como nós, no passado, foram capazes de desenvolver até encontrarmos lá muito longe, em 1891, um punhado de homens destemidos que decidiram instalar, em caráter provisório, uma associação humanitária para criar um corpo de bombeiros voluntários. Mas não foi em 1891 o primeiro sinal, a primeira aposta nos homens e mulheres de Esposende e no seu caráter solidário e nas suas virtudes de fraternas e altruístas.
já em 1880, provavelmente por interferência estimulante de cidades vizinhas, nascia algo que viria a desenvolver-se e a culminar na criação deste Corpo de Bombeiros. Em 2 de outubro desse distante tempo, desse distante ano, 1880, é a referência que nós temos, o primeiro sinal, o primeiro despontar para a criação deste Corpo de Bombeiros. Este ensaio tem efetivamente de decorrer bem e tem de permitir que aspiremos a uma celebração em 2016 de 125 anos com toda a dignidade, com toda a força e com toda aquela presença que no exterior os bombeiros levam à população. Presença que assegura alerta permanente, socorro quando necessário, salvamento quando se torna evidente que a intervenção é capaz, proteção desde que solicitada. E nós temos consciência de que os nossos voluntários são capazes de responder afirmativamente. Temos consciência de que senão não tínhamos chamado um punhado deles hoje aqui para serem agraciados. Em razão da sua assiduidade, em razão da sua dedicação, em razão do seu coração disponível para auxiliar quem se encontra em perigo. Não haveria razão, então, para darmos sinal aos nossos dirigentes que vale a pena teimar, persistir nesta disponibilidade para servir. E o melhor destes sinais acabou por ser transmitido pela Liga dos Bombeiros Portugueses ao reconhecer a valia extraordinária do segundo comandante, que nós teve apenas os 35 anos a servir o Corpo de Bombeiros. Ele teve o condão de interiorizar a sua competência, a inteireza do seu caráter, para promover esta dádiva fraterna a favor dos seus concidadãos, não apenas naturais de Esposende, mas também por esse mundo fora, como foi referido na nota curricular dada a conhecer pelo Sr. Comandante. Estas coisas são a melhor planta para novos prosélitos da causa do voluntariado e da causa do associativismo. Estes são os melhores exemplos para uma sociedade que vai perdendo referências nos valores e nos princípios e que vai dando conta, aqui e acolá, de algumas carências de afetividade, do reconhecimento de necessidades e de alguma pouca atenção para aquilo a que o progresso se diz promover. Nós temos toda a razão
para desejar evoluir. Nós temos a obrigação de promover essa evolução. Mas nós não podemos esquecer que aquilo que foi, de que temos memória, aquilo que é e fica para a história, e aquilo que há de ser, como referência a um passado que hoje é presente. E para este futuro que se avizinha, temos de dar sinal, como há bocado deram, respondendo presente à chamada dos companheiros que partiram. Assim se exalta a virtude do homem e da mulher generosos, assim se exortam os mais novos para seguir o nosso ideal, e assim exultam os nossos corações, porque 125 anos a cumprir são mais do que suficientes para registar que esta sessão valeu a pena. Muito obrigado. Direção da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante José Moraes. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Sr. Vice-Presidente da Assembleia Geral, caro estimado representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Comandante Castilho Campos, Sr. Vice-Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Comandante Norberto Mota, Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, estimado Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, estimado Comandante Reverendo Capelão, demais entidades políticas, militares e religiosas que se encontram nesta sessão solene, estimados dirigentes associativos, um cumprimento especial e enviar-vos um abraço do Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses. Nem sempre é fácil estarmos em todas as cerimónias. Ainda hoje, pela manhã, estava numa cerimónia de aniversário também dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, e outros companheiros nossos do Conselho Executivo estão um pouco por todo o país. E, felizmente, isto é uma força que emana da sociedade e todos somos poucos para conseguir estar e dizer sempre presente nestas cerimónias de tão elevada importância. E esta, obviamente, mais uma, mas não somente mais uma. É aquela, como dizia o Sr. Presidente da Direção, nos aproxima e de forma da comemoração dos 125 anos desta tão prestigiada associação. E digo isto não meramente como uma formalidade de ocasião, mas por aquilo que eu sei que esta associação representa no todo nacional. Informações muito pertinentes, muito na ordem do dia, conforme se costuma dizer, nomeadamente algumas afirmações que foram aqui referidas pelo Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros. Efetivamente, é difícil e de que maneira tentar-se negociar aquilo que todos vocês têm, efetivamente, direito pela dedicação à causa humanitária. E quando se fala em benefícios sociais para os bombeiros, eles continuam a ser um pouco os mesmos que eram há muitos anos atrás, e outros retiram-nos. Mas não é por isso que nós deixamos de cumprir aquela que é a nossa missão.
nós sabemos por que motivo entramos e sabemos que sempre e durante todo o tempo que aqui estamos dentro, a missão que temos a cumprir é uma missão em prol da sociedade e não é o mais ou menos benefício que nos atrai à causa. Tão somente o reconhecimento, tantas vezes esquecido, daqueles que são os nossos responsáveis. Preocupação também com o socorro imediato. As equipas de intervenção permanente. É lógico, é sabido que hoje em dia o socorro não se compadece com toques de sirene. Se um qualquer acidente existir na Nacional 13, conforme o Sr. Comandante dizia, não podemos tocar a sirene para que o bombeiro voluntário chegue. Temos de ter aqui alguém em prontidão imediata. E este é também um papel importante por parte dos nossos responsáveis políticos. É um papel, obviamente, importante por parte do município e também um papel importante do poder instituído a nível nacional. Também não é por acaso que muito se fala da Lei de Financiamento das Associações. Não é fácil para um qualquer dirigente associativo não saber muito bem como pode contar. E estes subsídios pontuais que o Estado dá no exercício da missão que nos é cometida são subsídios, eu quase diria, de passagem. E é um programa permanente de cooperação hoje, e é mais um subsídio para um veículo amanhã, e um qualquer dirigente que administre uma associação destas, quando faz o seu orçamento, muitos deles estão ainda a pensar o que é que nós poderemos ter de contrapartida, de ajuda, que, pese embora se tivessem dado passos muitíssimo importantes naquilo que concerne à lei de financiamento das associações humanitárias. E posso dizer-vos que esta lei de financiamento está acordada, portanto está fechado com o Governo e com o Ministério da Administração Interna, mas, triste, dizia eu, porque não houve, pelo menos a possibilidade ou a sensibilidade que se exigia por parte da Associação Nacional de Municípios, isto tem que se dizer, que efetivamente é verdade, em concorrer também para esta lei de financiamento das associações. É certo que há muitas autarquias que apoiam e de que maneira as associações humanitárias, algumas de forma exponencial, mas outras já também deve ser dito, que não colaboram praticamente nada. E então onde é que está o papel aqui da responsabilidade política perante a proteção civil? E não houve, efetivamente, esperemos que ainda haja, e por isso mesmo eu transmito, peço ao Sr. Presidente da Câmara, dentro daquilo que são as suas competências, a sua responsabilidade, não pelos bombeiros do seu município, mas um pouco numa imagem mais global de todo o país, que, conforme disse hoje de manhã também, usando, de certa forma, alguma magistratura de influência junto da autoridade e, no caso em concreto, da Associação Nacional de Municípios, para tentarem todos, de alguma forma, consensualizar o que for possível para conseguir concorrer para esta lei de financiamento das associações. É certo que muitas câmaras já apoiam, mas podíamos consertar de uma forma global para que todos saibamos como podemos contar. Vou finalizar, não vou fazer uma intervenção extensa, também não é da minha paz e não tenho o dom da palavra, como o Sr. Presidente da Direção, de efetivamente vos transmitir de forma tão eloquente tudo quanto disse. De qualquer das formas, não podia deixar de passar aqui em claro e cumprimentar todos os elementos que foram aqui condecorados, em especial, porque muitas vezes nos esquecemos deles, elementos que integram os órgãos sociais da Associação e, obviamente, pelo exemplo, pela referência que já era e com maior responsabilidade agora por passar a fazer parte desta galeria de notáveis crachás de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses, ao segundo comandante
Carlos Alves. Bem-aja, amigo. Sei que é um exemplo para todos os seus comandados e é com estes exemplos que se faz a vida dos bombeiros portugueses. Feliz aniversário. Bem-aja, muito obrigado. Vai já da palavra o representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Sr. Comandante Operacional de Extradição de Braga, Estilo Campos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Ferreira, Sr. Vice-Presidente da Assembleia Geral desta Associação, Sr. Vice-Presidente da Direção do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, proibido para que Vossas Excelências cumprimentam toda a mesa. Senhores dirigentes, senhores comandantes, associações e corpos de bombeiros aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, comunicação social, caras bombeiras e bombeiros de Esposende, permitam-me uma saudação muito especial ao Inspetor Edson Moura, com quem tive o privilégio e a honra de trabalhar durante vários anos. Começaria esta minha intervenção agradecendo em meu nome o convite que foi endereçado ao Sr. Comandante Nacional, o qual aqui represento face à sua disponibilidade para estar presente. Fosse por essa via, fosse enquanto Comandante Distrital, fosse enquanto Comandante do Quadro de Honra deste Corpo de Bombeiros, não poderia deixar de participar no 124º aniversário desta prestigiada Associação de Bombeiros, à qual me ligam desde sempre fortes laços e pela qual nutro um carinho muito especial, como não poderia deixar de ser. Relembro que fui bombeiro desta instituição durante cerca de 23 anos e porque desde que me conheço recebi a influência do meu avô João, o qual foi dirigente desta associação durante várias décadas e a quem e em quase todas as funções de dirigente. Desde que aderi a este Corpo de Bombeiros, em 1973, pela mão do saudoso Comandante João Conde, estive presente em vários dos grandes momentos desta associação, de que destaco a inauguração do atual quartel ou a comemoração das bodas de diamante. Se o passado é para ser lembrado e enaltecido, temos que olhar para o presente com a acuidade e responsabilidade necessárias, visando o bom desempenho de instituições que prestam o socorro, como são os Corpos de Bombeiros, logo num setor de atividade onde o erro é inaceitável. No entanto, o mesmo pode acontecer dada a condição humana dos intervenientes. Deve o mesmo servir como aprendizagem, por forma que no futuro se não repita esse erro. Se o serviço for menos bem executado, importa melhorar a formação e a instrução, reavaliando os métodos e os conteúdos aí aplicados. Se a resposta não foi atempada, deve ser repensada a composição do Corpo de Bombeiros, promovendo-se o voluntariado e ou reforçando-se a profissionalização. Se os piquetes em permanência no quartel não são em número de elementos o suficiente para as necessidades, importará reforçar a força mínima de intervenção operacional. E isto poderá apenas ter a ver com a organização para qualquer formação durante o ano. E isto sem qualquer consequência, isso é que me parece não fazer qualquer sentido, já que essa é precisamente a parte mais importante da missão do bombeiro. A abordagem deve ser feita precisamente pelo ângulo contrário, ou seja, quem cumpre gosta de regras e não aceita ser tratado da mesma forma que os incumpridores. Felizmente, estamos num distrito onde, na sua esmagadora maioria, nos confrontamos com corpos de bombeiros organizados, com disciplina, com formação e instrução de qualidade e cujos membros cumprem exemplarmente com a sua responsabilidade de bombeiros, sendo este Corpo de Bombeiros um bom exemplo do que acabo de dizer. Por fim, desejo a todos os presentes um ano 2015 repleto de sucessos, em especial aos que diariamente asseguram o cumprimento da missão deste Corpo de Bombeiros, sejam os próprios bombeiros, sejam os dirigentes da Associação. Aos meus conterrâneos esposendenses, dizer-lhes que estamos de parabéns pelo 124º aniversário dos nossos bombeiros, os quais são o orgulho da nossa terra. Uma palavra final, um abraço muito especial ao Carlos Alves. Muito obrigado.
finalizar este período de intervenções, vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira. Com vista a não me alongar muito nesta fase inicial, permitam-me que, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, por ser a componente operacional dos bombeiros, e dizer bombeiros é dizer operacionalidade, permitam-me cumprimento toda a mesa na pessoa do Dr. Agostinho Teixeira, um cumprimento muito especial também para o Sr. Arcebispo de Padre Delfim, para o Sr. Comandante da Capitania, para da Delegação Marítima, da GNR, para o Sr. Diretor do ACES do Cabo, os Srs. Vereadores, o Sr. Vice-Presidente, também os representantes da Banda de Antas, que também é aqui uma parte forte, digamos, de toda esta instituição, uma vertente mais lúdica, mas que não deixa de levar o nome dos Bombeiros Voluntários de Esposende um pouco por todo este país. Também a todos os representantes dos bombeiros que aqui estão presentes, restantes dirigentes associativos, também o Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros de Fão. Estou aqui a ver todos os bombeiros, todas as bombeiras. Cada vez são mais as mulheres nesta vida, em todas as áreas, mas nesta dos bombeiros também, e são muito bem-vindas, como em todas as outras. E, portanto, também para elas, e já agora, começando por aqui, precisam também de incentivo, e nós precisamos das mulheres na vida pública. Eu pedia-vos desde já até uma salva de palmas para as mulheres bombeiras. Tinha dito de manhã, de uma forma que era a primeira palavra que me vinha à memória quando pensava em bombeiros, que era claramente, do ponto de vista do Presidente de Câmara, de elogiar a atividade dos bombeiros. Era a palavra do elogio. Naturalmente que todo o trabalho que é desenvolvido pelos bombeiros, toda a sua disponibilidade permanente que os quartéis para avançar. Naturalmente que a componente do voluntariado, mas aqui o voluntariado, que temos o seu expoente máximo. Nós temos, felizmente, no Conselho de Esposende, um voluntariado forte na área social, mas, de facto, os bombeiros fazem há 125 anos, sensivelmente, aqui no Conselho de Esposende, de uma forma excepcional, diria eu. Naturalmente, uma posição de solidariedade das pessoas que mais contacto têm com as dificuldades dos outros. É, claramente, um posicionamento altruísta. E transmito daqui, passo para uma área que me parece relevante. Que me agrada sobremaneira na atividade dos bombeiros é que há disciplina. E se calhar passa ao lado de muita gente, enfim, que não ligará muito a essa componente, mas talvez por eu ter sido militar também, acabo por me rever muito nessa disciplina. E gosto, peço desculpa, se calhar há pessoas que não gostam nada disso, mas eu corro esse risco. Gosto de ver os bombeiros na parada, de verem os movimentos que são feitos, toda esta componente que é uma componente de respeito pelo passado, de organização. E que a mim me diz muito e que me satisfaz imenso. E leva-me para esta componente que é muito simples. Transportar toda essa disciplina, essa forma de estar para a vossa vida. Ou seja, ser bombeiro também é, para mim, na minha ótica, uma escola de vida. Com toda a certeza que quem lida com essas dificuldades, com o contacto próximo, como eu dizia, com as dificuldades do próximo, pois com toda a certeza terá uma motivação ainda maior. E este registro que eu quero deixar ficar. Naturalmente que olhar para o segundo comandante e vê-lo, e ele vai-me desculpar por eu dizer isso, mas com as lágrimas nos olhos, e quando passava aquele filmezinho, que ele estava virado para aqui, nós víamos, vocês não conseguiam ver, mas nós conseguimos ver. Diz muito daquilo que é a atividade de ser bombeiro. Não é um emprego, é uma questão de vocação interior, vive-se por dentro de toda esta atividade, porque só isso, não se vê muita gente a chorar por causa do emprego, eu que perto, isso já se tem visto. Mas chorar por trabalhar pelo trabalho não é muito fácil, e esta gente chora por aquilo que faz. E, portanto, para mim e para o Carlos, acho que merece que nós também significa aquela ideia de que os homens não choram. Claro que choram. Quando tem que chorar também. Mas somos todos iguais. Está aqui a senhora vereadora que não deixa mentir. Homens e mulheres, tudo igual, não há dúvida nenhuma. Bom, de uma forma mais nossas limitações, obviamente, mas temos de estar atentos e temos de tentar ser presente quando somos chamados para isso. Há toda esta componente do quadro legal que se vai alterando. A do financiamento é determinada. Há muitas hipotéticas soluções para resolver o problema do financiamento dos bombeiros, nomeadamente uma taxa da proteção civil que pode ser implementada no município,
É preciso que, se calhar, se abra uma discussão sobre isto e para que haja uma menor dependência, digamos, das instituições diretamente do poder político, porque não? E daquilo que me foi dito aqui pelo Sr. Comandante José Moraes, relativamente à Associação Nacional de Municípios, o problema é que na política, muitas vezes, as instituições, mesmo representativas, colegiais, diria, representativas, por exemplo, dos municípios, nem sempre são dirigidas num sentido da persecução dos seus verdadeiros objetivos. Ou seja, muitas vezes são transformadas em armas de arremesso político e isso, como nós sabemos, não traz nada de bom. E, portanto, claro que eu desempenho, e por acaso faço parte da própria direção da Associação Nacional de Municípios, embora seja mesmo suplente, tenho todo o gosto, aliás, até temos um congresso de 2 a 8 dias, precisamente, 2 a 8 dias não, é 27 e 28, portanto será sexta e sábado, tenho todo o gosto em levar estas solicitações e reivindicações, mas acredito que por vezes, e sendo eu político, portanto estou a dizer mal da atividade política, mas nem sempre as coisas correm como se pretende e nem sempre os objetivos maiores são perseguidos, muitas vezes há outras coisas que se sobrepõem e custam entender à população e não é à toa que os políticos estão tão escandalizados nos dias de hoje. De qualquer maneira, eu comprometo-me a fazer o meu papel, tentar reverter um pouco isso. Do ponto de vista dos recursos humanos, também já foi falado durante a parte da manhã, a dificuldade que há em ter mais bombeiros e bombeiras ligados, enfim, esta atividade, e em concreto em FAM e em Esposende, tentaremos com toda a certeza reverter tudo isso, mas sabemos que temos que ser realistas. Nós vivemos numa sociedade e sabemos que há um envelhecimento da nossa sociedade neste momento. Toda a gente conhece, do ponto de vista geográfico, o que é que está a acontecer. Mesmo estas zonas litorais, mesmo o nosso município tendo sido um dos poucos que cresceu, 3%, portanto, as zonas litorais ainda conseguem de alguma forma contrariar esta tendência, mas há um envelhecimento da população. Se há um envelhecimento da população, há menos jovens. Se há menos jovens, há menos disponibilidades para todas estas áreas. Todas, digo todas. Passa também pela parte da educação, enfim, por todo o conjunto de áreas. E é preciso que não deixemos, e aqui não nos cabe se calhar a nós, mas cabe à Administração Central, que as coisas evoluam até ao ponto de não retorno. É preciso que se vá pensando em medidas adequadas para percebermos que vamos ter um país mais envelhecido dentro de uns anos, porque cada vez mais temos crianças. Não sabemos quanto isto. E, portanto, nada de admirar que fechem escolas, e que de vez em quando haja hospitais também têm que fechar, e tribunais, porque faz parte, precisamente, deste reajustamento que acaba por se passar, que tem a ver com a melhoria das vias de comunicação, obviamente também, mas tem a ver também com a diminuição, com haver menos crianças, cada vez menos crianças, um envelhecimento da população e uma diminuição da população. Portanto, são novas realidades com as quais temos que saber lidar. Nós temos estado presentes ao longo dos últimos anos, e desde sempre, mas pelo menos desde quando eu tenho conhecimento e tenho responsabilidades políticas no município, sempre presentes quando os bombeiros nos têm pedido ajuda. E isso aconteceu no âmbito das transferências financeiras que fazemos todos os anos para as duas corporações, também, enfim, quando há reivindicações que tínhamos que levar até à tutela, na aquisição de viaturas. Já o disse de manhã, reitero aqui, que na próxima reunião de Câmara levarei uma proposta para que haja uma verba a atribuir aos bombeiros voluntários de Esposende para pagar aquela parte daquela viatura que está lá embaixo. Também uma vontade expressa pela direção de que haja obras nestas instalações. Há um ou outro aspecto que deverá ser melhorado. Temos um novo quadro comunitário de apoio à porta, Portugal 2020, e, portanto, diferente dos outros, teremos que saber lidar com ele, mas porque há uma série de nuances que não vão ser iguais ao passado, mas o município está totalmente disponível para ajudar esta direção, ou as que vierem, no sentido de poder levar a cabo essas obras, porque temos recursos humanos e disponibilidade financeira, naturalmente, para ajudar naquilo que for possível. Fica desde já um compromisso público nesse sentido. Isto, permitam-me que saia aqui durante 2 ou 3 minutos desta área, porque, se calhar nem tanto, se calhar nem é sair da área, é pensar assim, tudo isto que estamos a falar quase que se repercute, ou quer dizer que é preciso disponibilidade financeira. Para que nós possamos dar, precisamos de ter. Não é possível dar nada a ninguém se não tivermos. Nem que seja educação. Mas na parte financeira, essa é que é mesmo uma realidade. E, portanto, eu tenho a obrigação de lhes transmitir, porque gosto de prestar contas, de lhes transmitir um pouco daquilo que vai acontecendo no nosso município. E de uma forma muito sintética, serão 2 ou 3 minutos apenas, para lhes dizer que o município de Esposende, felizmente, e deve ser um orgulho para todas as pessoas de Esposende, teve no ano 2014 o melhor ano financeiro de sempre. Nós temos de fazer uma gestão apertada,
uma gestão em que acautelamos verdadeiramente a componente financeira para poupar o máximo possível, tomar medidas de gestão adequadas e conseguimos duplicar os resultados de 2013. Mas isto não fez com que nós não tivéssemos tido uma postura completamente de apoio do ponto de vista social. E sabem o conjunto de medidas que nós tomamos nesse sentido. Desde as bolsas para o ensino superior, ao apoio nas refeições das crianças, aos livros que pela primeira vez demos para os miúdos do primeiro ciclo, para a totalidade das crianças do primeiro ciclo, que frequentam o primeiro ciclo do nosso Conselho. Poderíamos enumerar um conjunto de outras situações. Ou seja, este aumento não foi feito à custa das pessoas ou à custa das famílias. Foi feito à custa de rigor e de mantermos todo um ciclo económico favorável para nós, que temos que saber aproveitar. Nomeadamente o CREM, isto para lhes dizer que ainda na passada sexta-feira, ao final da tarde, eu assinei no Porto, na Comissão de Coordenação, 2 contratos de financiamento da ordem 2 que nós perseguíamos há muito tempo e conseguimos recuperar mais de 300 mil euros que tinham sido gastos, investidos, permitam, no Estado dos Esposente e no Estado de Marias. É importante que saibam estas coisas. As coisas não aparecem por acaso, o dinheiro não cai do céu. Se queremos ter dinheiro, se queremos ter disponibilidade financeira, se queremos ter dinheiro para ajudar as instituições, temos que andar atrás dele. E digo-vos que são 86 municípios aqui na Zona Norte, na Norte 2, mais uns milhares, se calhar não estarem a mentir, de associações, mas só estavam lá 27. Portanto, eu penso que isto diz um pouco daquilo que é o posicionamento do município de Esposende, ao lado de grandes municípios e instituições, por exemplo, como o Futebol Clube Porto, que lá foi buscar dinheiro para as piscinas de campanhar, por exemplo, devem ter visto essas notícias. Portanto, isto quer dizer que estamos permanentemente atentos, que estamos na linha da frente da defesa dos interesses do nosso Conselho, do ponto de vista financeiro, porque sem uma boa situação financeira, meus senhores, não é possível ajudar ninguém. Mas é com as consequências que nós sabemos, que é comprometendo-nos com o futuro, endividando os municípios até ao limite, como temos infelizmente muitos casos neste país, com todas as consequências que sabem que isso que acaba por trazer. Vivemos também um momento de muito desenvolvimento. Não tem a ver com ciclos políticos. Eu disse isso no ano passado, se não estou em erro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aproveitar oportunidades quando elas estão em cima da mesa. E nós, neste momento, para quem não sabe, temos obras a decorrer. No OFIR, por exemplo, uma segunda e terceira fase. Esta marginal de Esposende está outra vez em obras que não tinham sido feitas, não estávamos a reparar nada, a aumentar quase 1 km da extensão daquela ecovia, que é um ativo importantíssimo para cativar turistas, para que as pessoas venham até Esposende, para que gastem o seu dinheiro em Esposende, para que sintam bem em Esposende, naturalmente, mas que aproveitem para ficar por cá, para dormir, para comer, para rentabilizar aquilo que é a economia local. Mas vamos ter, durante este ano ainda, e daqui no dia 15 de abril, se Deus quiser, é uma notícia para os pescadores, a dragagem da doca de pesca. Há 17 anos ou 16 anos que aquela infraestrutura foi construída e nunca teve manutenção. Foi uma luta enorme, mas a verdade é que conseguimos, e no dia 15, se Deus quiser, a empresa estará cá, uma empresa holandesa, está aqui sempre mandando, sabe o que é que se vai passar. No dia 15, a empresa estará cá para proceder a essa dragagem, e é fundamental para o desenvolvimento da economia local, nomeadamente para a atividade da pesca. Também um projeto de ecovia, uma coisa que era apenas um sonho e neste momento começa a tornar-se também isto uma realidade. Temos um projeto connosco e havemos de avançar muito em breve, porque o próximo quadro comunitário de apoio, eu não diria próximo, porque já foi lançado, portanto, o atual quadro comunitário de apoio prevê verbas nessa área e estaremos totalmente atentos. Seria extraordinário termos uma ecovia que vai derramar entre o limite com a Póvoa de Varzim até ao limite com o Viana do Castelo, que ela depois prolonga-se até Caninha, mas depois não é nada connosco, mas que nós fizéssemos aqui o nosso troço, que anda à volta de 20 km de ecovia, são cerca de 4 milhões de euros de investimento. Seria excepcional para o nosso Conselho atingirmos também este desiderato. Andamos também no conjunto de visitas às freguesias que temos feito todas as sextas-feiras, no sentido de percebermos as dificuldades, porque o desenvolvimento do Conselho não é o desenvolvimento da cidade de Esposende, tenho plena consciência disso. É da cidade de Esposende e há de ser de todas as outras freguesias, de todas as outras 14, eu continuo a pensar assim, de todas as outras 14 freguesias do Conselho de Esposende. Porque nós temos 2 unidades aqui abandonadas há muito tempo, o Forte São João Batista, que vocês conhecem com toda a certeza, e a Estação Rádio Nova lá por aqui. Património do Estado, um património classificado, que estava completamente abandonado. Conseguimos um compromisso com a Universidade do Minho, uma instituição altamente credível, que toda a gente conhece, das melhores da Europa, que aposta claramente no desenvolvimento de um polo científico aqui em Esposende. Lembrem-se que só o facto de conseguirmos recuperar aquele património já seria excepcional. Transformar isto
nesses dois polos, um de divulgação e o outro, que é um centro multidisciplinar de ciência e tecnologia marinha, pois muito nos satisfaz que tenham olhado para o município de Esposende desta forma e que possam investir, com toda a certeza trará dinâmica, trará emprego para a população de Esposende, colocará o nome de Esposende no mundo. Dizer-lhes que, e digo isto sem pretenciosismos, porque está previsto e é um compromisso assumido no papel de que será instalada uma sede internacional do grupo de investigação, que já é liderado pela própria Universidade do Minho. Portanto, aproveitando esta oportunidade, de facto vivemos tempos de muita atividade no Conselho de Esposende, de muito investimento também, sem que isso obedeça a qualquer lógica político-partidária ou de ciclo político e eleitoral. E isto, relembrando, até parece que já andamos aqui há muito tempo, mas não fizemos um ano e meio de mandato. Só fará no próximo dia 7 de abril, um ano e meio que estamos a trabalhar. Deixo, portanto, uma palavra de otimismo, de esperança em relação ao futuro, porque hoje começa-se a viver um tempo um bocadinho diferente. Começa-se a tentar perceber que, se calhar, as coisas, o pior já terá passado. Mas é importante que isso seja concretizado também e que se vejam sinais concretos de tudo isto, que não chega a falar, não chegam as palavras. É preciso que depois, na carteira, no dia-a-dia, nas nossas famílias, sintamos, de facto, essas diferenças, essas melhorias na nossa vida. Deixo a ideia de que vivemos num município de excelência, em que os valores naturais, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, ainda ontem à noite estive um bocadinho na festa da Lampreia, ao mesmo tempo decorria o vosso concerto também ali ao lado. E estou a dizer isto porque estava lá o Baixo Saber, os jovens a dançar excepcionalmente bem, como temos a Praxis, como temos o GATEC, o teatro. Aliás, quarta-feira vamos lançar um programa municipal de divulgação do teatro. Do ponto de vista cultural, temos as duas bandas filarmónicas, a banda Dantas, que é uma banda excepcional, que há pouco tempo ganhou um prémio a nível distrital, no terceiro lugar, em Braga. Temos a banda do Minho, temos aí também agora um novo projeto musical, também do ponto de vista das bandas filarmónicas, ou seja, somos um município de 35 mil habitantes com uma dinâmica fora do vulgar, do ponto de vista cultural e de outros, mas nesta área, em pouco tempo, em muito pouco tempo, consegue-se ver uma dinâmica excepcional. É um orgulho para mim estar em qualquer evento e quando a animação é sempre de gente de Esposende. Quase sempre gente de Esposende que está ali a fazer, a cantar, a dançar, a representar. E, portanto, isso é um valor enorme. Nós temos que ouvir olhar para o professor Carlos Pinto da Costa, também com um projeto excepcional da nossa Escola de Música de Esposende também, e o nosso coro, o Ars Vocal. Temos tanto talento nos nossos jovens, nas crianças deste concelho. Portanto, a mensagem é esta: sintam-se orgulhosos de viverem no Concelho de Esposende. Se não vivem cá, tem uma boa solução, basta mudarem-se para cá. Nós estamos de coração e de braços abertos para vos receber, e queria mesmo deixar esta mensagem, porque por vezes acho que não devemos ser bairristas demais, mas também não devemos olhar para o lado, porque tudo o que os outros fazem é bom, tudo o que nós fazemos aqui não serve de nada. Temos que mudar essa mentalidade, porque nós somos bons em muita coisa. Temos aí campeões do mundo, por exemplo, na área de canoagem, de motociclismo. No município de 35 mil pessoas, ter simultaneamente 2 campeões do mundo em 2 modalidades esportivas diferentes, não há de ser muito vulgar por esse país fora. Portanto, temos muitos motivos para nos motivarmos, para, no fundo, nos sentirmos orgulhosos de vivermos neste município. Termino agradecendo a colaboração dos bombeiros voluntários de Esposende, que têm sido excepcionais para connosco. Nós sabemos as dificuldades que eles têm, nomeadamente do ponto de vista dos recursos humanos, mas, mesmo assim, têm vindo sempre presente. Cada vez que lhes pedimos alguma coisa, eles têm tentado sempre estar ao nosso lado. Isso é fundamental para nós. Já o disse de manhã, quer do ponto de vista dos bombeiros voluntários de Esposende, que é o que está aqui em causa, mas também os colegas de FAO têm tido um comportamento exemplar e esperamos, enfim, esta relação de cooperação, em que vocês nos ajudem naquilo que nós precisamos e nós possamos também ajudar naquilo que são as vossas necessidades. Os parabéns também ao nosso comandante de jornal, já o disse de manhã, mas digo aqui outra vez, ele também comemora hoje 25 anos de comandante. 25. Serão 57, 58, acho eu. Mas é um jovem, cheio de dinâmica. E, portanto, os parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende, por seus 124 anos. Vamos ter um ano muito preenchido. A direção está cheia de ideias para conseguirmos, de facto, ter umas comemorações dignas, porque, de facto, 125 anos é uma data de referência e, portanto, nós estamos aqui para vos dar a mão, para estar ao vosso lado também nessas comemorações. Muito obrigado.
Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, está encerrada a sessão das comemorações do 124º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende. Resta-nos agradecer a vossa presença e desejar-vos a continuação do ótimo fim de tarde. Boa tarde. Um urinol. Estás a falar comida, não é? E isto é arte. Desde que um gajo enfiou um urinol virado ao contrário. Agora cortas esse pedaço, não é? Quem viu aqueles fundos que deram para pôr lá e antes que tu fizesse agora, não tem nada a ver. Vocês já viram, quer dizer que isto é vindo e mais evoluído. O meu filho vai já ligar para entender essa coisa. Isso aí vai lá buscar qualquer coisa de fruta. Qualquer coisa. Vamos aí, ó. Não, ela vai a fruta. Ai, meu Deus. Olha o Terinho. Agora é teu? Olha o Terinho. Trabalha para quem pagar mais. Se é freelancer, tem que mandar para alguém. Eu não vivo do área do vento. Eu não vivo da área do vento. Tiras, com isto aqui não tiras, parece um plástico. E aquelas peças que estão. Só por todo lado da parede. Luís, está aqui as altas partidas. Não foste jogar? Vai. Tem que pagar. Pintar o edifício. Mas se tiver a situação de ver, não paga. Saquei 3 dias. Mais um recado, o pai e a mãe. Ele quer clarinha de Esposende. E há muita gente que nem tem tempo, nem tem Penso que vai dizer aos sócios. Aqueles que não problemas sociais, Indústria. Uma oferta aceitável.
Porque quando tem que ser forma de... Pois eles na política é isso. Mas dizem que as empresas, a história ensina um bocado isso, dizem tem porque cada um é cruel. Cada qual. Eu atrasei. Como é que é? É assim, vai pouquinho que é para saber a vinho.